Nós vamos dar sequência, então, à nossa exposição bíblica, Marcos 1, 29. Queremos lembrar também os irmãos que na semana que vem, 9 horas da manhã, nós teremos o nosso musical de Páscoa. Então, convide os seus amigos, convide aqueles que ainda não conhecem a mensagem da cruz, aqueles que não se renderam a Cristo. É uma ótima oportunidade para você trazer um convidado. Então, no domingo que vem, 9 da manhã, nós teremos um musical de Páscoa aqui, em que os nossos jovens, nossos adolescentes, toda a turma aí tem preparado um musical. Vocês já estão vendo aqui um pouco da nossa demonstração do que vai acontecer no domingo pela manhã às 9 horas, tá bom? Musical de Páscoa às 9 da manhã. Vamos lá para o nosso texto, Marcos 1, 29. Nós vamos ler o texto e depois, na sequência, nós vamos orar. Marcos 1, 29. Para você que não conhece, nós estamos na exposição de Marcos. E aqui nós prezamos por essa palavra expositiva, por esse modelo sequencial, porque nós, pregadores, estamos sujeitos ao texto e isso é muito saudável para nós, pregadores, e para a igreja. Marcos 1, 29 ao 45. Hoje nós vamos então encerrar o capítulo 1. Da mesma maneira como você está, mas com muita reverência à palavra de Deus. O texto do Senhor diz assim, Evangelho de Marcos 1, 29 ao 45. E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já oramos, entregando o nosso culto, nós cantamos, acabamos de cantar, nós entregamos a nossa oferta, tivemos nosso momento de ofertório. Estamos agora diante da tua palavra. E é por isso que eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para passar tudo aquilo que eu já meditei, já estudei com clareza aos meus irmãos. Que a sua mensagem seja exposta de forma fidedigna. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós estamos dando sequência então e vemos aqui que Jesus ele continua curando, expelindo demônios. Mais uma vez ele mostra a sua autoridade então para curar, para expulsar demônios. Ele curou a sogra de Pedro. Nós vemos também que ele está fazendo com que o reino avance, com que retroceda o poder de Satanás sobre a vida das pessoas. E é muito interessante porque aqui nós temos vários episódios de cura. Marcos ele enfatiza muito essa questão de curas, de expulsão de demônios. E então eu quero que vocês fixem os olhos de vocês no verso 38. Pode colocar aí a projeção? Para que a gente entenda, e vocês vão entender, não aquela projeção que eu mandei para o Miltinho.
eu peço que vocês fixem os olhos nisso. Por quê? Porque eu não quero que vocês olhem para tudo isso, esses milagres, como sendo importante. Olha o verso 38. Não sei se vocês conseguem ver aí a projeção. Mas o verso 38, ele diz assim: a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ou seja, então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre deixou. Ele curou muitos doentes e todas as sortes de enfermidades. Ele foi para um lugar deserto e ele orava. Então, todos esses acontecimentos, expeliu muitos demônios. Expeliu muitos demônios também lá no verso 39. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Ou seja, todos esses acontecimentos, eles estão culminados nessa mensagem. O seu foco central, e Marcos quer mostrar isso, o foco central de Jesus é a cura espiritual. É a cura da pior doença, o pecado. Jesus não veio, então, para nos dar a cura física, simplesmente. Vocês lembram que nós acabamos de ler, pode deixar por enquanto, daqui a pouco pode tirar. Vocês lembram que nós lemos, então, Isaías 61 e Lucas 4. E aí, Lucas 4,18, que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu e ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Ou seja, ele veio para isso. Ele veio trazer cura. Mas todas essas coisas seriam sinais da mensagem que iria acompanhar. Ou seja, a mensagem central é: eu vim para pregar o evangelho. Foi para isso que eu vim. Mas os sinais iriam acompanhar tudo isso. Os sinais, os milagres, iriam acompanhar toda a mensagem pregada. Por que eu quis trazer essa imagem? Porque diante de tantos milagres, diante de tantos acontecimentos, nós focamos e olhamos, fixamos os nossos olhos apenas para os milagres. Mas não, o foco central é a mensagem e a pregação do Evangelho. Jesus, ele veio para nos libertar da doença do pecado. Ele não veio simplesmente para nos curar fisicamente e tudo bem. Jesus veio trazer reconciliação com Deus, que nós estávamos separados dele. E é por isso que eu quero que vocês fixem os olhos em vocês nisso. Nós estamos diante de curas, diante de expulsão de demônios, mas nossos olhos estão fixos lá, na pregação do Evangelho. E ele mesmo diz: foi para isso que eu vim. Então, eu quis começar justamente trazendo isso, já pulando lá para o verso 38, e depois nós vamos trazer algumas aplicações aqui para nós, mas eu quis justamente porque isso tem um significado cristológico. Né? Marcos, se vocês repararem, do verso 25 até o 2:5, ele nem cita o nome de Jesus, ele não cita a palavra Jesus, porque isso já estava intrínseco ali. Isso já estava subentendido, que todos aqueles feitos eram de Jesus, porque o Messias viria e ele iria fazer isso. O Messias viria e esses sinais iriam acontecer. Então, Marcos, ele realmente está mostrando esse significado cristológico daquilo que o Senhor viria, daquilo que ele faria. Só que esse não é o alvo central do mistério dele. Os sinais o acompanhariam. Mas o que ele veio fazer foi a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então, quando nós olhamos para textos assim, geralmente nós fixamos os olhos nas curas. Não, nós fixamos os olhos naquilo que ele veio fazer. E a mensagem, ela iria ser acompanhada pelos sinais, pelas curas, pela expulsão dos demônios. Então, o foco central aqui é a pregação do Evangelho. O foco central de Jesus aqui e o que ele veio fazer nessa terra é justamente essa ideia. Então, dando essa introdução, começando, tirando os olhos aqui dos milagres em si, mas focando naquilo que Jesus veio fazer, eu quero trazer 3 aplicações para nós em relação ao discipulado. Aquilo que Jesus nos mostra aqui e aquilo que o discipulador e aquilo que confere ao discipulador. Mas eu não sou discipulador, então isso não encaixa a mim. Mas a sua obrigação é estar discipulando alguém. Não, mas se você for falar 3 aplicações para o discipulador, então isso não é para mim, porque eu sou apenas discípulo. Não, então isso você deveria ser um discipulador. Porque todos nós deveríamos fazer discípulos. Porque é uma ordem do Senhor. Ele diz em Mateus 28, uma ordem: ide e fazei discípulos.
E eu quero trazer 3 aplicações para nós aqui, na posição desse que está discipulando, e o que nós podemos aprender com Jesus em relação às 3 singularidades daquilo que ele faz, daquilo que ele mostra para nós nesse texto. Lembrando mais uma vez que o nosso foco aqui não são exatamente os milagres que o Senhor faz, mas isso são apenas os sinais daquilo que acompanhariam a mensagem que foi pregada por Jesus. A primeira aplicação em relação ao discipulador aqui, que nós aprendemos com Jesus, o nosso mestre, aquele que é perfeito, aquele que nunca errou, que é o nosso padrão de discipulado, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que esse discipulador ele é pessoal. Se você olhar para o seu verso 29 ao verso 34, você vai ver alguns detalhes em que Marcos mostra na maneira como o Senhor se aproxima da sogra de Pedro. É o mesmo Jesus que estava em público, é o mesmo Jesus que agora está na casa do seu discípulo, na casa da sogra do seu discípulo. Ou seja, ele é um Deus que é pessoal. Olha os detalhes, observe o detalhe do verso 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Está vendo? Presta atenção nos detalhes desse Jesus que é pessoal. Ele pega a mão da sogra de Pedro e a febre a deixou, passando ela a servir-lhes. E aqui é muito provável que Marcos ele relata com muito mais, e talvez ele é o evangelista que relatou os maiores detalhes aqui. Por quê? Porque Marcos era discípulo de Pedro. Marcos foi discipulado por Pedro, então isso aqui está acontecendo na casa de Pedro. Talvez o próprio Pedro relatou para ele isso que aconteceu. Então nós vemos aqui um Jesus que ele é pessoal. E Marcos, ele ouve diretamente do apóstolo Pedro. E desse Jesus que toma-a pela mão. Ele é um Jesus pessoal. Ele é o Jesus, o Deus que, ao mesmo tempo que estava em público, mas ao mesmo tempo que ele se aproxima, ele toma-a pela mão. Ele se interessa pela vida da sogra de Pedro. E aí é interessante que, ao mesmo tempo que ele toma-a pela mão, e o texto já diz, e a febre a deixou. Já viu quando você fica gripado, e aqui as mulheres elas não vão entender muito bem o que é um homem gripado, né? Um homem gripado ninguém entende o que é um homem gripado, porque vocês não sabem, mulheres, o que realmente significa um homem gripado. Mas já viu quando você passa a sua gripe, mas ainda fica aquele corpo ruim ainda, né? E aí você dá febre, você fica acamado e a sua esposa tem que ir lá e te ajudar. E ela quando está com febre, ela faz tudo em casa, né? Precisamos elogiá-las, elas aqui também, né? Ela está com febre, estão com cólica, que a gente nem imagina o que é essa dor, mas elas estão lá arrumando a casa, não que isso seja função delas, nós homens também precisamos fazer isso, tá bom, queridos? Mas sabe quando você está gripado ou você está com febre, mas não fica aquele corpo ruim ainda? Mas olha que detalhe interessante do texto. Jesus, então, no verso 31, ele se aproxima, toma-a pela mão, a febre deixou e ela fez o quê? Passando a servi-los. Ou seja, esse passando a servi-los, ele indica para nós, então, que ela foi curada dessa febre a ponto de já poder trabalhar. O que nós costumamos fazer é, nós ficamos gripados, temos a febre, mas temos uns dias ainda de atestados, ainda temos que ter uma recuperação, até o nosso fôlego, às vezes, para subir uma escada é mais difícil, mas é muito interessante que a cura de Jesus em relação a ela é algo instantâneo, é algo prático, que no mesmo instante ela já consegue servi-los, ela já consegue trabalhar. Então, isso indica para nós que esse Jesus, que é um Jesus pessoal, o nosso Deus, que é um Deus pessoal, ele cura a ponto dela poder servi-los. Ela não ficou com dores no corpo após isso. E aí, o verso 32 mostra para nós que, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e os endemoniados. Por que ele diz ao cair do sol? Porque no sábado do judeu, ele não poderia fazer nada. Então, depois das 18 horas, é fim do dia. Então, agora eu posso ir até ele. E aí, Marcos mostra para nós que à tarde, ao cair do sol, que são as 18 horas, agora eles podem se aproximar de Jesus, porque o sábado, em que eles não podiam fazer nada, agora eles estão liberados para se aproximar do Senhor. E mais uma vez, esse Jesus, o nosso Deus, que é o Deus pessoal, ele cura esses enfermos.
E aí, Marcos traz para nós o verso 32, e ele faz uma certa distinção. Ele diz os enfermos e os endemoniados. Ou seja, poderia ali ter os enfermos e poderia ter endemoniados. E poderia ter também ali enfermos que não estavam endemoniados. E poderia também ter endemoniados que estavam apenas endemoniados ou endemoniados e enfermos. Mas ele traz para nós essa distinção. E aí o verso 34 mostra que ele expele esses demônios, ele curou de todas as sortes de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele é. E é muito interessante porque ele diz, permitindo que não falassem. E aqui nós temos talvez o grande segredo messiânico, porque em alguns momentos o Senhor diz, não conte para ninguém. Nós vamos ver aí que ele disse para o leproso não contar para ninguém, e ele saiu e contou para todo mundo. Por que que nós vemos em alguns momentos o Senhor dizendo para não contar para ninguém? Por que que em alguns momentos ele diz, olha, não fale para ninguém? E aí nós temos algumas possibilidades daquilo que durou, de certa forma, entre aspas, até hoje. Porque hoje é o domingo de Ramos. E esse silêncio messiânico, ele durou até esse momento. Porque a entrada triunfal de Jesus mostra, então, o seu ministério público. E aí, nesse dia, é o momento em que ele não recusa esse silêncio das pessoas. Ele não recusa mais olha, não contem mais para ninguém. Então, isso durou até aqui, até essa entrada triunfal. Esse silêncio, esse segredo messiânico dura até aqui. Porque em todo o tempo o Senhor ainda estava, não conte para ninguém, vá. Ele fala para mostrar para o sacerdote, mas ele não fala para necessariamente, fala que fui eu, viu? Não. Mas nós sabemos, nós temos algumas possibilidades aqui. Talvez, alguns dizem que era para que não tivesse ali um confronto com Roma ou com os líderes religiosos. Se você sair contando para as pessoas aí, as pessoas vão descobrir o que eu estou fazendo. Ou outras pessoas simplesmente dizem que não era para a sua identidade ser revelada antes do tempo. Olha, se eles contam, então a minha identidade de Cristo, do Jesus, ela vai ser revelada antes do tempo. Só que, na verdade, queridos, o que Marcos quer enfatizar aqui é realmente demonstrar que a grandeza e a mensagem do Evangelho e a grandeza de Deus, ela não pode ser escondida. Marcos quer enfatizar aqui que mesmo que Jesus diz, não conte a ninguém, Marcos quer mostrar para nós que a grandeza de Jesus, o Filho de Deus, ela não pode ser escondida. E essa mensagem, ela iria ser espalhada para as pessoas. Ele quer mostrar justamente essa grandeza e que nada pode ser ocultado. Até porque, queridos, quando nós pensamos, por exemplo, em Roma, mas ele vai ter uma certa indisposição com Roma, uma certa indisposição com os líderes farisaicos ali. Nós estamos pensando, então, que Jesus, ele seria uma ameaça, então. Ele não poderia falar para as pessoas porque ele estaria ameaçado e o seu ministério, então, estaria ameaçado. Porque se os líderes religiosos descobrissem aquilo que ele estava fazendo, ele não daria continuidade, então. Mas será que é isso mesmo? Queridos, o que nós entendemos é que Jesus ele não é uma ameaça para ninguém. Até porque ele não veio como esse revolucionário messiânico. Jesus ele não é ameaça para ninguém. Jesus ele não é ameaça para Roma. Jesus ele não é ameaça para líderes religiosos. Por quê? Porque a ameaça se refere a algo que você está disputando com alguém. Ele não é ameaça, ele simplesmente é. Ele não é ameaça para ninguém porque não existe uma disputa entre Jesus e os líderes romanos. Não existe uma disputa entre Jesus e os líderes farisaicos. Não, ele não é ameaça porque ele é. Ele não é ameaça porque ninguém disputa com ele. Porque não tem ninguém para disputar com ele, porque ele simplesmente é. Ele é o nosso Deus. E todas aquelas coisas estavam então apontando para esse segredo que seria revelado ou não, e nada poderia ser ocultado em relação à mensagem dele. Então isso mostra para nós, e nós vimos isso na semana passada, nós vimos que na semana retrasada, a autoridade do Senhor em relação ao mundo espiritual, a autoridade do Senhor em relação aos demônios, porque esses demônios nada são mais do que porta-vozes do Senhor. Então, o Senhor apenas Marcos aqui está mostrando como o segredo então messiânico daquilo que o Senhor diz, olha, não conte para ninguém. E o Senhor, ele diz aí, eu peço que você fique calado, não conte para ninguém.
Mas o Marcos está mostrando para nós, olha, isso não ia ser ocultado. Porque a grandeza de Cristo, o Filho de Deus, iria ser revelado. Até porque nós sabemos que Jesus ele morre e ressuscita não porque mataram ele, mas porque era vontade do Pai. Claro que tem uma parcela nisso, mas o Senhor apenas está usando isso para cumprir com os seus decretos, aquilo que já estava decretado em que esse Messias viria e faria isso. Então a morte e a ressurreição de Cristo não tem nada a ver simplesmente com as pessoas terem o matado, mas que isso já estava decretado para acontecer. Então esse grande segredo em que Jesus, ele está dizendo, olha, não conte para ninguém, era justamente mostrando essa ideia de que essa grandeza do Senhor, ela não seria oculta. Ela iria ser espalhada. Esse Jesus, então, esse discipulador, que é um discipulador pessoal, que se aproxima das pessoas com carinho, com humildade. É esse mesmo discipulador, então, que nos ensina a fazer discípulos, mas é um discipulado pessoal. O Jesus, então, que estava em público, que estava pregando para as pessoas, para multidões. Aqui nós vemos no verso 45, por exemplo, dizendo que nem tinha mais condições dele entrar na cidade, porque todo mundo estava atrás dele. É claro que muitos ali estavam pelos milagres. Mas esse Jesus da multidão é um Jesus que é pessoal, a ponto de pegar a mão do seu discípulo. Queridos, vamos imaginar a cena. Imagina ele curando a sua mãe, ele curando a sua sogra. Não seria algo tremendo? Você iria ficar encantado. Nossa, o meu mestre, ele veio até a minha casa. Ele entrou na minha intimidade, na minha privacidade. Se é que ele tinha privacidade, nós sabemos que ele naquele mundo não existia essa questão de privacidade. Mas é algo pessoal. Ele vai até ele pega a mão dela e ele cura ela. Febre essa, queridos, que não era uma simples febre, que um dipirona ali resolveria, até porque naquela época não tinha tantos medicamentos como nós temos hoje. A medicina não era da forma como nós temos hoje, mas muito provável essa febre era uma febre mortal. Alguns vão dizer que até se parece com a malária muito forte, mas era uma febre mortal. E aí Jesus entra, cura, Jesus cura enfermos, cura endemoniados, porque ele é o Jesus da multidão, o soberano, o todo-poderoso, mas é o todo-poderoso que é aquele que está na casa da sogra de Pedro e curando a sua sogra. Porque ele é um discipulador, ele é um mestre que é pessoal. Tem uma música que diz assim, o rei que tem o cetro e a espada, mas tem também a água e a toalha. É muito interessante, né? O rei que é o todo-poderoso, o rei que é o criador dos céus e da terra, é o rei soberano sobre tudo e sobre todos, mas tem também a água e a toalha para servir os seus discípulos. Porque ele é um discipulador pessoal. E o discipulado, queridos, envolve esse envolvimento na vida das pessoas. Aqui é uma característica, então, do discipulador. E se você não tem sido esse discipulador, você precisa estar discipulando alguém, caminhando com alguém. E esse discipulado, ele envolve um local pessoal, não apenas público, para as pessoas verem como você é bom discipulando, mas esse envolvimento pessoal que Jesus tinha com as pessoas. Ele abria as portas para as pessoas virem até ele. É bem verdade, nós sabemos disso. Nós sabemos que as pessoas iriam até ele muito mais pelos milagres. Mas a sua atitude de um rei que é servo, abria as portas para as pessoas virem até ele. Para as pessoas irem até ele. É esse discipulado que não é apenas o estudo. Não é apenas aquele envolvimento em que você chega ao capaz, e aí, vamos ler a Bíblia e tal? Beleza, não, mas é isso aí. Vamos orar? Não, é um envolvimento pessoal. E aí, como é que foi sua semana, meu irmão? Como é que está aquela luta? Como é que está? E aí lembrar por nome, como é que está tal pessoa? Como é que está sua mãe? Como é aquele pedido de oração que nós oramos na semana passada? Deu tudo certo? Como é que foi sua semana? É esse envolvimento pessoal. Não é simplesmente o discipulado, então, não é simplesmente esse estudo da palavra de Deus, apesar de ter isso também, de ser importante isso também, mas é essa vida na vida. É Jesus estando diante da multidão, mas estando também diante da intimidade da casa do seu discípulo.
em que ele cura a sogra do seu discípulo. Esse discipulador que é pessoal, que ao mesmo tempo está em público, mas ao mesmo tempo também ele envolve, ele tem um carinho de envolver no mais íntimo da nossa família. Ele é pessoal. E esse relacionamento discipulado, ele precisa realmente criar esse ambiente de segurança, de liberdade, para as pessoas terem liberdade de chegarem até nós e abrirem os corações. Abrirem os corações de chegar até nós e falar as suas angústias. Quando você é esse discipulador pessoal, em que você realmente demonstra interesse pela pessoa, a pessoa tem total liberdade para chegar até você e mostrar para você aquilo que está afligindo o coração dela. Então, é o Jesus da multidão, mas é o Jesus também que pega a mão da sogra do seu discípulo e a cura. E traz a cura sobre ela. Em segundo lugar, para aplicação para as nossas vidas, esse discipulador, ele tem vida de oração. Do verso 35 ao 39, você vai ver que o Senhor, ele levanta alta madrugada, ele saiu e ele foi para um lugar deserto e ali ele orava. Lucas, ele é muito mais enfático em relação à demonstração de Jesus, em relação à oração. O Lucas demonstra muito mais do que Marcos. Mas é interessante que Marcos mostra para nós, vocês podem olhar aí que Lucas também diz isso. O próprio Deus orando. Aqui nós temos 4 verbos, presta atenção, ó. Ele se levanta, ele sai, ele foi e ele ora. Mesmo cansado, Marcos aqui está enfatizando então a determinação de Jesus em ter comunhão com o seu Pai. Era o Deus da multidão, mas era o Deus do pessoal, porque mesmo cansado, porque se você observar os detalhes aí do verso 32 a 34, você vai ver que ele estava muito cansado. E ele provavelmente dormiu muito tarde. Mas mesmo assim, ele tirou o seu tempo de oração. Mas mesmo assim, ele levantou alta madrugada, ele saiu, foi para um lugar deserto, e ali ele orava. E ali é muito interessante a maneira como os discípulos não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Claro, estava acabando de começar ali o seu discipulado, e aí no verso 37 ele diz, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. E aí os discípulos muito mais preocupados com as necessidades pessoais das pessoas, em que Jesus se retira para orar, e eles dizem, vão até Jesus e dizem, olha Jesus, todo mundo está te procurando, porque não entendiam muito bem ainda o que estava acontecendo, mas Jesus ele mostra para nós que a comunhão com o Pai está acima de todas essas coisas. A comunhão com o Pai era a prioridade disso. E como eu disse, essa cura, esses milagres, eles estão apenas sendo sinais daquilo que o Senhor viria, porque o Senhor ele define muito bem as suas prioridades. Porque Jesus, ele não quer admiração pelos milagres. O que ele quer é arrependimento e fé, o que diz lá no verso 15. Arrependei-vos porque o tempo está cumprido. Então Jesus não quer admiração pelos milagres. Esse discipulador, ele quer a comunhão com o Pai, e ele quer de nós, dos seus discípulos, arrependimento e fé. Porque é nesse lugar secreto que ele continuava com a sua intimidade com o Pai. Porque esse discipulador, ele tem vida de oração. Aqui fica claro para nós 2 desculpas que nós sempre damos em relação à oração. As 2 desculpas é, eu não tenho tempo para orar. A segunda desculpa é, estou muito cansado. Meu Deus, como a semana foi cansativa. Jesus estava cansado e Jesus também não tinha tempo para isso. Porque se você observar os detalhes do texto, olha o verso 32, volta lá no verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos. Ou seja, então começou 6 horas. Começou às 6 horas a trazer os discípulos para a cura. É muito provável, então, que ele ficou até mais tarde curando as pessoas. Ele fica das 6 horas até mais tarde curando. E depois o texto diz, no verso 34, que ele levanta alta madrugada. Quantas horas será que o Senhor dormiu nessa noite, então? Então não é estar cansado. A questão, então, não é não ter tempo. Porque aqui, esse nosso discipulador, que é o nosso mestre, ele mostra para nós, então, que estar muito cansado e não ter tempo
não pode ser uma desculpa usada por nós. Porque Jesus mostra para nós qual era a sua prioridade. Jesus, ele dorme tarde e ele levanta muito cedo. A questão, então, não é sobre cansaço ou falta de tempo. A questão, então, sobre oração é prioridade. Falta de oração não é falta de tempo, não é porque você está cansado, mas é uma questão de prioridade. É claro que existem semanas e semanas. Tem semanas que você não consegue, tem semanas que você não tem força para isso, mas isso não pode ser o padrão da vida cristã, isso não pode ser o nosso padrão. Se você não ora, você não conhece o Senhor. Se você não ora, você não tem intimidade. Se você não ora, você não tem relacionamento. E não existe falta de tempo, e não existe cansaço, existe prioridade, porque aquilo que você quer fazer, você faz. Aquilo que você quer fazer, você faz. Na sua semana, você faz. Tem um exemplo de um pastor que ele conta em que o marido chega na sua casa depois de um dia muito cansativo, e ele chega para sua esposa e diz: meu bem, hoje eu não vou lavar o banheiro que você tinha me pedido, porque eu estou muito cansado, então eu peço que você deixe que eu lave amanhã. Não ia lavar o banheiro. Ele chega, pega o controle e vai assistir TV. Tudo bem, a esposa entendeu. Mas logo liga o seu telefone e aí aparece uma oportunidade para quê? Rapaz, vai ter aquele futebol que estava cancelado e vai ter o futebol. O que ele diz? Vamos. Mas ele não iria lavar o banheiro porque estava cansado. Percebe então, queridos, que é uma questão de prioridade? E aqui, queridos, como pregador, como pastor, eu me incluo nisso. Porque o tempo todo nós estamos dizendo: estou cansado, não tenho tempo, minha semana é muito cansativa, tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer, mas tem muita coisa para fazer para aquilo que você não quer fazer. É falta de tempo, mas para aquilo que você quer fazer, você vai fazer. Porque aquilo que é prioridade para você na sua semana, você faz. Você faz. Isso aqui está para nos provar, o celular está para nos provar o quão tempo nós temos para as coisas. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não é cansaço, é falta de prioridade. Se nós não temos vida de oração, o que nós vamos oferecer para os nossos discípulos? O que vamos oferecer para as pessoas? O que vamos oferecer para os nossos discípulos na posição de discipulador se nós não temos vida de oração? Hernandes Dias Lopes vai dizer que um servo sem oração é um servo sem Cristo, inútil na estrada da destruição. J.C. Ryle ele vai dizer que se Jesus, que era santo, inculpável, puro e apartado dos pecadores, orou continuamente, quanto mais nós, que somos sujeitos à fraqueza. Jesus, o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, ele estava fazendo o quê? Alta madrugada? Orando. Porque não é questão de falta de tempo ou estar cansado, é questão de priorizar. É questão de prioridade. Oração é relacionamento, oração é intimidade. Não existe conhecimento sem oração. E, queridos, a oração é a dependência, é a ferramenta que nós temos para dizer para nós mesmos o quanto nós somos incapazes, o quanto nós não conseguimos fazer nada. A oração é a demonstração de dependência. Senhor, eu não consigo ensinar Bíblia para alguém, eu não consigo ensinar Bíblia para outra pessoa. Senhor, eu tenho dificuldades. A oração é justamente essa humilhação em que nós estamos diante de um lugar do Todo-Poderoso. Porque nós estamos reconhecendo quão fraco nós somos para um discipulado, para a evangelização. Porque nós estamos falando da característica daquele que é discipulador. E todos nós temos a obrigação de estar discipulando alguém. E todos nós, como discipuladores, precisamos entender a necessidade da oração. E sem ela, nós estamos indo na força do nosso braço. Defina suas prioridades. Defina a sua prioridade. Defina as suas prioridades e mostre a sua dependência no Senhor. A dependência de um Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, mas que está aqui em comunhão com o seu Pai. O Deus que estava na criação, o Deus que agora está na nova criação, o Deus encarnado, o Deus soberano, o Deus que não precisa de nós, mas é o Deus que está aqui orando em comunhão com o seu Pai.
O Deus que nunca pecou é o Deus que está aqui orando e tendo comunhão com o seu Pai. E nós, queridos, e nós, que tanto precisamos e que tanto pecamos, não oramos. Por quê? Por falta de tempo, por cansaço. Mais uma vez, isso não é um legalismo. Ai, meu Deus, não foi, como eu estou mal. Tem semanas e semanas. Tem semanas difíceis que nós não conseguimos orar mesmo. Mas não faça isso um modelo da sua vida. Mas não faça esse padrão para a sua vida. Não faça e não coloque esse cansaço, não ter tempo. Não coloque isso. Porque é questão de falta de prioridade. Um cristão sem oração é um cristão fadado à destruição. Não existe vida cristã, não existe intimidade, não existe relacionamento. E aí, por último, como aplicação para nós, esse discipulador, ele se importa de verdade com os seus discípulos. Do verso 40 ao 45, nós vemos então essa cura desse leproso, e aí já começa com esse gesto de humildade do leproso. Numa posição de humildade em que ele diz, olha, se quiseres, ele se ajoelha, se quiseres, pode purificar-me. Esse reconhecimento, essa humildade. E aí o verso 41 mostra para nós Jesus profundamente compadecido. E aqui é muito interessante um pequeno detalhe aqui, porque no original mostra que Jesus está irado. A palavra aqui, profundamente compadecido, é estando irado. Interessante, né? Estando irado, mas como assim? Em outras passagens, como no capítulo 6, verso 34, se eu não me engano, vai mostrar que Jesus ele tem compaixão. E ali é justamente esse termo de profundamente compadecido, alguém que se compadece. É esse termo. Esse termo de alguém que está com compaixão, alguém que é empático. Mas aqui, o termo no original é alguém que está irado. Mas por que o texto diz que ele está irado? Aqui a gente tem algumas sugestões para isso. Alguns vão dizer que é justamente Jesus olhando para isso e por conta da maldição do pecado, daquilo que a lepra produzia e da obra de Satanás, Jesus ele está irado por conta disso. Outra possibilidade, alguns vão mostrar que pelo fato do leproso desobedecer ao Senhor e contar para todos, Jesus está irado com ele porque ele já sabia daquilo que iria acontecer. A grande questão é que aqui é um pouco obscuro o porquê que Jesus está irado com isso. Esse termo profundamente compadecido e a expressão estando irado, a grande verdade é que esse termo profundamente compadecido, ele se encaixa muito bem aqui. Porque aqui é muito provável que realmente seja essa ideia de Jesus olhar para ele e ver que pela condição do pecado, agora a condição que ele está. Jesus está irado então pelo que o pecado fez. Era como se Jesus estivesse dizendo, nossa, o que o pecado fez com a humanidade? O que o pecado fez com a humanidade? E Jesus, ele com essa ira santa, ele olha para aquele leproso e ele profundamente compadecido, é como se ele estivesse dizendo, meu Deus, nossa, o que o pecado fez com a humanidade? Olha o ponto que o pecado chegou. Olha o que o pecado fez com a humanidade. Queridos, porque a lepra não era simplesmente uma doença da pele apenas. Ela atingia os ossos, ela atingia o sangue. A lepra era, naquela época, a pior doença a se pegar. A lepra era a pior doença a se pegar. E Jesus, ele olha para isso, então, ele diz o que o pecado fez. E aí, eu estou com James aqui, em que ele diz que essa ira em relação à miséria do leproso. E ele cura de boa vontade. Porque sabemos que, olhando para esse texto, ele cura de boa vontade. Então, ele não está irado simplesmente pelo fato de que, então ele vai contar depois, então eu estou irado com ele, então não vou contar para ele. Não, mas essa ira é justamente pela condição miserável em que ele se encontrava por conta do que o pecado fez com ele. Então, isso mostra para nós o seu profundo sentimento em relação à sua doença.
Ele mostra que ele se compadece de forma real. Ele é o discipulador que ele se importa de verdade com seus discípulos. Ele é o discipulador que olha e não simplesmente como uma forma empática. Ah, meu Deus, olha, coitadinho dele. Tá bom, seja curado. Não, mas ele se importa com o pecador. Ele é o discipulador que ele se importa de verdade. Ele olha para aquela situação e ele se compadece disso. Ele diz, meu Deus, o que o pecado fez? Nossa, não, meu Deus no sentido, nós dizemos, né? Porque ele não diria meu Deus. Mas o que o pecado fez com a humanidade? O que o pecado fez com a humanidade? Justamente com esse olhar de um discipulador que se importa de verdade com seus discípulos, com aqueles que precisavam da cura física também. Ele estende a mão e ele toca. E aqui nós vemos um nível diferente. Porque, queridos, no judaísmo, a lepra era considerado o mesmo nível de ressuscitar alguém. Tamanha era o tamanho, já sendo redundante, mas o tamanho do milagre. A lepra era como se ele estivesse curando alguém, ressuscitando alguém. Era o mesmo nível, estava na mesma situação em ressuscitar alguém e curar da lepra, era o mesmo nível. Para o judaísmo era a mesma coisa, porque era a pior doença da época. E Jesus, ele usa de misericórdia, então. E aí nós já aprendemos sobre esse silêncio em que ele diz, olha, não digas nada a ninguém. Porque ele diz, vai e mostre ao sacerdote. Por quê? Porque naquela época, os leprosos, eles ficavam em grupos isolados. Então ele estava também financeiramente isolado. Um leproso não podia de maneira alguma se aproximar das pessoas. Porque as pessoas estavam impuras e ele estava impuro. Então, se ele, na condição de impuro, tocava alguém, todo o resto estava também impuro. Então, um leproso, ele estava de forma isolada, financeiramente isolado. Mas Jesus toca ele, e não apenas ele não fica impuro, mas ele o cura. Jesus, então, tem poder não apenas para estar agora na condição de impuro, mas ele toca e ele fica impuro. Ninguém poderia tocar um leproso, queridos. Se aqui tivesse um leproso, ele deveria ficar num cantinho ou numa sala reservada em que ninguém poderia entrar, estar perto dele. Tocar num leproso era justamente a ideia de você estar impuro. Por isso que ele diz, vai e mostra ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote então dava esse aval em dizer, olha, deixa eu ver, foi curado? Tá bom, então agora você está liberado para estar na sociedade e transitar na sociedade normalmente. Porque ele estava afastado das pessoas, afastado da sociedade. E ele, com toda a humildade, ele se prostra diante dele, porque ele sabia que ele poderia fazer isso. Jesus, então, não apenas fica impuro por ter tocado ele, e aí, em alguns momentos, Jesus cura sem tocar as pessoas. Mas Jesus aqui, ele cura tocando nesse leproso. Ele não apenas fica impuro, mas ele cura o leproso. Porque ele se importa realmente. Ele se importa realmente porque ele tem um toque diferente. O seu toque é diferente. O toque de Jesus é um toque diferente, porque é um toque marcante. E da mesma maneira, queridos, nós como discipuladores, nós como pessoas que estamos trazendo pessoas para Cristo, nós precisamos ter um toque diferente na vida das pessoas. Um toque marcante. Ser pessoas amáveis, ser pessoas queridas, ser pessoas em que as pessoas gostam de estar perto de nós. Mais uma vez, nós sabemos que as pessoas estavam ali pelos milagres. Mas talvez poderiam ter pessoas ali que não estavam simplesmente pelos milagres, mas estavam porque queriam estar perto dele. Porque o Jesus da multidão é o Jesus que está próximo de forma pessoal e que se importa de verdade com os seus discípulos, se importa de verdade com aqueles que são seus. É um toque diferente. Nós precisamos nos importar verdadeiramente, porque Jesus não criava barreiras. O que ele diz para as crianças, em que os discípulos estão ali, não vai no mestre não, dá licença. E ele diz, deixam vir a mim. Deixam elas vir a mim, porque esse Jesus, ele se importa de verdade com o pecador.
Esse Jesus, o nosso Deus, o Filho de Deus, ele se importa de verdade com o pecador. Ele não cria barreiras. E quantas vezes nós estamos dizendo que estamos pregando o Evangelho, mas a gente está criando barreiras, porque as pessoas não se aproximam de nós. Porque talvez com a nossa chatice, nós estamos sendo pedras de tropeço para as pessoas. Com a nossa chatice e com a maneira tão difícil que nós somos, nós criamos barreiras e nós não trazemos as pessoas para perto de nós. Nós não atraímos as pessoas porque nós não importamos com elas de verdade. Nós precisamos ser verdadeiros discipuladores que se importam de verdade com as pessoas. Que olha para o pecado, mas sente essa ira santa em dizer, meu Deus, o que o pecado fez e está fazendo com a humanidade. Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor, perdoa ele, abre os olhos espirituais, porque nós estamos nos importando realmente com o pecador. Porque o nosso discipulador, o nosso mestre, ele se importava de verdade, ele era pessoal, ele tinha vida de oração. Ele estava vivendo aquilo que o Senhor tinha para ele e ele não era desfocado, ele não perdia o seu alvo com a multidão, o elogiando, estando atrás dele pelos milagres. Ele não perdia, porque num lugar de oração e em comunhão com o Pai, ele mantinha os seus olhos fixos na sua missão e ele era pessoal com cada um. Ele se importava de verdade com os seus. E é isso que nós precisamos fazer. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eu gostaria que você refletisse agora como você tem pregado o Evangelho e como você tem sido esse discipulador. É muito mais para cumprir tabela? É muito mais para fazer o checklist? Ou porque você se importa de verdade com as pessoas, com aqueles que não têm Cristo, ou com aqueles que têm Cristo e que estão sendo discipulados, que estão na caminhada, na vida cristã? Qual o seu envolvimento com as pessoas? Qual tem sido o seu envolvimento com as pessoas? Qual tem sido a maneira como você se envolve com as pessoas? Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor, que é o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, o Senhor se encarnou e o Senhor veio até o pobre. O Senhor veio até nós. O Senhor veio com a sua simplicidade, com a sua humildade. O Senhor nos alcança com a sua bondade, com o seu carisma, com o seu carinho. O Senhor, que é o Deus da multidão, é o Senhor que veio e é pessoal. E o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou. Apesar de ser o Criador dos céus e da terra, o Senhor nos diz que em João 15:15 nós somos teus amigos. Porque o Senhor é pessoal. O Senhor se importa de verdade conosco. Nos ajude a ser assim. Verdadeiros discipuladores que têm Jesus, o Senhor, como o mestre, e que é pessoal, e que tem vida de oração, e que se importa de verdade com o pecador, e que se importa de verdade com o discípulo. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, nós precisamos tanto da Tua ajuda. Nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos. Nos ajude, Senhor, como nós precisamos do Senhor. Nos ajude. Que nesse ano em que nós estamos enfatizando apenas o discipulado, porque essa é uma ordenança do Senhor para nós, uma ordenança do Senhor para nós, que nós sejamos verdadeiros discipuladores e que se importa de verdade com a vida dos nossos discípulos. Nos ajude, Senhor. Que sejamos bons discípulos do Senhor, amando as pessoas, aquele que o Senhor diz para nos amar. Que nós possamos seguir a sua ordenança de amar uns aos outros, se importar de forma real, de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um momento agora de cânticos e depois nós já estamos caminhando para o final do nosso culto. Mas vamos ter um momento de cânticos. Convido os que puderem ficar de pé para cantar conosco.
Presbítero Alexandre, pode ficar aí, por favor, para a gente já fazer a oração para encerrar o nosso culto. Lembramos, irmãos, que nós temos a nossa escola dominical 15 minutos para você ir ao banheiro, voltar, bater um papo aí com os irmãos, rever os irmãos, né, de olho no olho. E você tem até 10h30 para estar aqui na nossa escola dominical. Nós temos as nossas salas, as nossas divisões, aqui ficam os adultos, tem as divisões das crianças, dos adolescentes, juniores, jovens, os jovens que aqui estão na sala das togas ainda. Tá bom? Então fique aqui, participe da EBD. Você já está aqui, é o mais difícil chegar até aqui, né? A gente sabe das dificuldades de vir até aqui. Então fique aqui, participe da escola dominical, aprenda mais sobre a palavra do Senhor. Tá bom? E logo mais à noite nós estaremos com o nosso culto aqui às 18h15 e o pastor Acácio vai trazer a palavra para nós. E obrigado pela sua presença, muito obrigado porque você está aqui, obrigado porque você veio, obrigado você que nos visita. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. O presbítero Alexandre vai orar e depois, logo na sequência, eu vou impetrar a bênção. Senhor Deus e Pai, queremos te dar graças, Senhor Deus, porque Tu nos permite, ó Deus, nos reunir aqui para Te louvar, para ouvir da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa falar ao nosso coração, Senhor Deus, gravar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti, ó Deus. Damos-te graças, Senhor Deus, pela Tua igreja aqui, Senhor Deus, já há tanto tempo proclamando as virtudes do Teu reino, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos, ó Deus, celebrar dia a dia, Senhor Deus, a salvação em Cristo, ó Pai, que veio para pregar, para salvar e curar aqueles que estão enfermos, ó Deus, e muito mais, ó Deus, nos dá a salvação do pecado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque Tu mandaste Jesus para
morrer em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Te louvamos, ó Deus, te rendemos graça, ó Deus, pois Tu és o nosso Deus, o único Deus que se importou conosco, ó Deus, e veio à terra para pagar o preço do nosso pecado. E por isso, ó Deus, damos-te glória, Senhor Deus, pelo Teu grande amor por nós. Fica conosco nesse dia, Senhor Deus, que possamos aprender mais de Ti na escola dominical, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e os consolos do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.